Na nossa aula de história, vamos falar dos africanos que vieram para o Brasil. Da África para o Brasil. Durante a expansão marítima europeia, os portugueses se aventuraram pela costa do continente africano. Algumas partes da África já eram conhecidas, mas a partir de 1415, quando se instalaram em Ceuta, os portugueses aumentaram esse contato e suas relações comerciais. Inicialmente negociavam ouro e outros produtos, passando depois a comercializar e traficar africanos escravizados. A África é um continente onde vivem diversas etnias, ou seja, vários povos diferentes, cada um com a sua cultura, sua organização e religiosidade. Durante o século XV, alguns desses povos estavam organizados em reinos e impérios. Na África, antes da chegada dos europeus, havia várias comunidades organizadas de diferentes formas. E em alguns casos, essas comunidades se uniam sob o comando de uma delas, formando impérios. Nos impérios, geralmente, os grupos mantinham seu governo local e, ao mesmo tempo, obedeciam a um líder central, que controlava todos os outros líderes locais. Já os reinos eram formados por um conjunto de aldeias do mesmo grupo com um único chefe político. Havia reinos e impérios, tanto grandes quanto pequenos. E geralmente os governantes vinham de uma família de reis. Mas havia também grupos que se organizavam sem a presença de reis, escolhendo seus governantes de outras formas. Foi com essas sociedades bem organizadas que os europeus iniciaram o comércio de ouro e outras riquezas, passando depois a comercializar pessoas escravizadas. A partir de 1530, quando os portugueses iniciaram as plantações de cana-de-açúcar, foi preciso providenciar mão de obra para trabalhar nos engenhos. As tentativas de usar indígenas como escravos não deram certo por diversos motivos. Por exemplo, as doenças europeias, como a gripe e a varíola, eram fatais a esses povos e dizimaram grande parte deles. Além do mais, as fugas eram constantes, pois os indígenas conheciam muito bem o território. Com isso, os portugueses decidiram intensificar o tráfico de escravos africanos para a América. E para facilitar o comércio, os portugueses construíram fortalezas na costa africana, nos lugares onde ancoravam suas embarcações, e fundaram colônias e povoados nos territórios africanos, conforme foram conquistando.
Com a colonização do Brasil, os portugueses aumentaram o tráfico de africanos escravizados. E por volta de 1570 já havia milhares deles no Brasil. Na África já existia a escravidão bem antes de os europeus chegarem. Em diversos casos, a escravidão acontecia em decorrência de guerras. Contudo, muitas vezes os prisioneiros escravizados, com o passar do tempo, eram incorporados ao grupo que os havia capturado, deixando aquela condição. Acontecia ainda a escravidão por dívidas, por crimes e até para conseguir recursos para viver. Aproveitando-se dessa situação, os europeus passaram a oferecer diversos produtos em troca de escravos. Não havia um número exato de quantas pessoas foram trazidas para o Brasil. Nos mais de 300 anos que durou o período escravista, mas a quantidade aproximada é de 4 milhões de africanos. No Brasil, o trabalho escravo era direcionado para diversos fins em todas as tarefas do engenho de açúcar, como, por exemplo, plantar e colher a cana, produzir o açúcar, nas minas de extração de ouro e diamante, como escravos de aluguel ou escravos de ganho. Nas cidades, faziam serviços de vendedores, barbeiros e sapateiros e vários outros serviços. As mulheres escravas, além de fazer as mesmas tarefas que os homens, trabalhavam na cozinha. E como amas de leite, cuidando dos filhos de seus senhores. Mas independente da atividade, a rotina era de 12 a 15 horas de trabalho diárias, com pouco tempo de descanso. Nos dias de folga, alguns escravos, dependendo da relação que tinham com o senhor, trabalhavam em seu próprio benefício. Cultivavam pequenas roças e usavam o que colhiam para completar a pouca alimentação recebida. Se havia sobra, vendiam e guardavam o dinheiro para comprar sua alforria. Isso mesmo, eles podiam comprar a sua própria liberdade. Os escravos eram vigiados pelos feitores, que eram homens encarregados de cuidar deles e castigá-los. Castigo físico era frequente para punir os escravos. Para isso, os feitores utilizavam peças como a chibata, que era um tipo de vara fina e comprida, máscaras de ferro, correntes e palmatória. Algumas vezes chegavam até queimá-los com ferro, água ou óleo quente. Mas os escravos não aceitavam sua condição passivamente, e enquanto houve escravidão, também houve resistência.
Eles lutavam contra essa situação de diferentes maneiras, desobedecendo às ordens, fazendo rebeliões, destruindo os bens e as propriedades dos senhores e, principalmente, fugindo sozinhos ou em grupos. Nessas fugas, muitos se reuniam em comunidades organizadas nas matas, chamadas de quilombo. Agora façam as atividades com bastante atenção. Ah, e não se esqueça, dá aquele like e se inscreva aí no meu canal. Beijinho e até a próxima aula!